Olá, pessoal. Voltamos para continuar a segunda parte, né, do tópico que a gente estamos falando hoje. Qual é o tópico que a gente está falando, pessoal? Tomar aqui um chazinho, né? Muito bom. Não é bom para o paladar, mas é bom para as funções do corpo, né, pessoal? Então, qual era o tema que a gente estava falando? Começou na primeira. O que é a sensibilidade espiritual? Então, pessoal, a gente estava estudando na primeira parte que essa sensibilidade é uma capacidade intrínseca do nosso ser, que é a nossa consciência. Então, todas as pessoas que têm consciência aqui têm, como é que se diz, tem um espírito. Ela é um ser humano que tem espírito, está aqui. Ela tem essa capacidade dentro dela. Mas por que as pessoas não desenvolvem essa capacidade, pessoal? Por que algumas pessoas nasceram com essa capacidade aguçada e tem outras pessoas que tá bloqueada a essa sensibilidade, para essa sensibilidade? Por quê? Entende lá a história de Adão e Eva? Porque essa sensibilidade tem a ver com a nossa conexão com a espiritualidade, o qual, quando todo ser humano, depois de Adão, eles perderam essa sensibilidade de se conectar com o plano espiritual, com o mundo espiritual, com Deus, tá? Perderam, tá? E é por isso que o homem está em busca dessa conexão agora de novo. Tem pessoas que nascem sem até a sensibilidade da consciência, pessoal, é conhecido como psicopata. Mas tem aqueles que nasceram com a sensibilidade, né? Mas ele nasceram com pouca luz, né? Com essa sensibilidade no espírito, mas que através do sistema aqui da realidade, da Matrix, mataram essa sensibilidade, o qual eles se tornaram um sociopata. Então, através da sociabilidade que eles estavam convivendo, eles se tornaram um sociopata, tá? A gente discutiu isso na primeira parte, não foi, pessoal? Então, a pessoa que nasce com essa sensibilidade ela já tem o compromisso dela de trabalhar a espiritualidade. As outras pessoas ainda que não abriram essa sensibilidade, né? Não abriram a conexão com essa habilidade. É quando acontece o despertar que essa pessoa aumenta a fora sensibilidade dela, tá? As pessoas agora, a maioria aí, estão bloqueado aí essa sensibilidade, tá, pessoal? São poucas pessoas. Você não disse que acabou, rapaz? Desliga cá na tomada. Você entende, pessoal? São poucas pessoas que têm essa sensibilidade, tá? Já nasce com essa sensibilidade, tá? E para essas pessoas não tem jeito. Ela vai ter que trabalhar a espiritualidade, porque senão ela pode entrar no descontrole, porque a sensibilidade é você sentir. Então você vai sentir as emoções, as energias das outras pessoas, o pensamento. Você vai sentir a energia do ambiente daquele lugar, tá? Outras pessoas que se dizem normais, né, não estão muito afloradas, então ela não sente muito. Então, a energia densa aqui, ela já tá, ela acostuma aqui, tá? E é o caso da gente que é espiritualista, tem dificuldade de ir para um lugar movimentado, de, sabe, estar em um lugar onde tem muita zoada, então barulho, sabe, pessoal? É uma dificuldade para aqueles
sensitivo, médio, essas pessoas que têm uma conexão com a espiritualidade, sabe? É difícil, tá? Conviver nessa realidade aqui, onde a maioria, tá, pessoal? Está numa densidade muito grande, tá? E a gente sente. Entende, pessoal? Então, foi isso que a gente discutiu na primeira estrofe. Aí é onde a gente parou. A gente parou aqui. A sensibilidade espiritual é manifestada por pessoas que têm sentido mais apurado. Então, a pessoa que tem um sentido mais apurado, ela tem essa sensibilidade espiritual. E por isso vê, então, ele pode ver o mundo espiritual, ter visões, pode ver até vulto, espírito aí, escuta, então pode escutar vozes e sente de maneira diferente os outros indivíduos. Então, ela sente a emoção, o pensamento das outras pessoas. Tá, pessoal? Aí ele fala, estes espíritos são capazes de vislumbrar parte do mundo espiritual. Então, uma pessoa que tem ela vislumbra o mundo espiritual. Este é um processo, pode ser bastante confuso, até mesmo assustador no início. Então, quando uma pessoa ainda não tem experiência disso, no início isso vai ser assustador para a pessoa, tá? Porque a maioria não avisaram sobre isso, que a gente é um espírito, que o nosso espírito tem contato com o mundo espiritual. Então, aqui a Matrix esconderam tudo isso, tá? E não quer que você tenha contato com o mundo espiritual. Por quê? Porque o mundo espiritual lá é onde acontecem as coisas, tá? Antes de acontecer aqui. Aqui só os bastidores aqui só é o teatro que foi feito aqui, mas os bastidores mesmo, o que acontece está no mundo espiritual. Tá, pessoal? Aí ele fala, no entanto, se bem desenvolvida, pode proporcionar grande bênção na vida de quem tem sensibilidade e das pessoas que vivem ao seu redor. Então, uma pessoa que está trabalhando, ela está bem espiritualmente, sabe? Essa sensibilidade aumenta, mas vai ser uma bênção para ela. Não tormento, tá? Se não trabalhar, vai ser um tormento na vida da pessoa. Aí ele fala mais aqui. A sensibilidade espiritual representa a primeira manifestação de mediunidade em um indivíduo. Então, é uma manifestação da mediunidade da pessoa. Porque todos os espíritos que estão aqui são médios, pessoal. Mas tem médios que estão como os espíritas falam, é ostensivo. E tem aqueles médios que não têm a ostensividade. Não está aflorado, não está colocando essa mediunidade para fora, entende? Mas todos nós somos médios, tá? Todas as pessoas. Só que elas não sabem disso. Se ela trabalhar, despertar a consciência, trabalhar a espiritualidade dela, ela vai melhorar essa sensibilidade aguçada nela, tá? E é o qual a Matrix não quer. Por isso que ele não quer que fale de espiritualidade, trabalhe espiritualidade. Porque ele não quer que você tenha contato com o mundo espiritual. Você é um ser espiritual, você descubra que é um ser. Ele não quer que você se conecte com Deus. Ele não quer isso, tá? Não, não pode. Aqui não pode. Você tem que se tornar um sociopata, tá? Insensível, sem sentimento, sem misericórdia para com ninguém dessa realidade. É isso que o inimigo quer. E pelo caminhar da carruagem, ele está conseguindo. Porque muito entraram no sistema e caiu aí no golpe, aí caiu na armadilha, como é que se diz? No laço do passarinheiro aí, né? Do príncipe desse mundo, tá? Eu sinto muito, mas é isso que está acontecendo. E eu estou aqui tentando despertar a sua consciência, né? Com maior dificuldade, mas estamos aqui, tá?
Aí ele fala, dessa maneira, ele poderá ver o que normalmente não se vê, né? O, a pessoa que tem sensibilidade, ele vê o mundo espiritual, coisas que o outro não vê. Ou sente de modo que desperte a sua capacidade intuitiva, bem como, em alguns casos, comunica-se com seres de outro plano espiritual. Então, é uma pessoa que tem contato, tem sonho, tem saída do corpo, tá? Tem visão espiritual, sabe? É uma pessoa que recebe intuição, tá? Tá sempre nesse contato. Então, o Matrix não gosta dessas pessoas, porque ela não vai conseguir enganar uma pessoa. E a Matrix, pessoal, quer enganar essas pessoas, tá? Eu sinto muito, tá? A Matrix quer enganar, quer deixar a pessoa inconsciente para levar ela no boi-maria, no banho-maria, né? No boi. Ela tá dormindo, então ela vai ser levada, tá, pessoal? Aí ele fala, como é que se diz? Ou seja, a capacidade de enxergar além do que o mundo terreno pode mostrar. Então, é uma pessoa que vai enxergar além, tá? Entende? Então, ele não quer isso, tá? Aí ele fala, ou seja, essa manifestação na fase inicial pode ser bastante amedrontadora, trazer medo à pessoa, né? E fazer com que a pessoa questione sua própria sanidade mental. Então, teve muitos, pessoal, médio, pessoas que tinham acessibilidade, não cuidaram, sabe aonde foram parar? Aqui em Salvador, ali tem um Juliano Moreira. Sabe Juliano Moreira? É para pessoas que perderam a sanidade, perderam os espíritos conturbaram a mente tanto da pessoa que deixou ela sem sanidade mental. É isso que vai acontecer, tá, pessoal? Teve pessoas assim, porque a mediunidade ela era aberta dela e ela não trabalhou a frequência dela para aumentar, para sair da frequência baixa. Então, ela ficava na frequência do que é que o espírito aproveitava. O espírito aproveitava e fazia bagunça. Então, pessoal, médio, sensitivo, pessoas não podem viver como as outras pessoas vivem aqui. Ah, vou beber, vou. Não, não existe isso, pessoal, tá? Ela tem que levar uma vida regrada, equilibrando a energia dela. Senão ela pode perder essa sanidade espiritual, tá? Mental. Aí ele fala, contudo, se bem conduzida a sensibilidade, pode evoluir para um desenvolvimento e habilidade mediúnica que pode ajudar muitas pessoas. Então, se você desenvolve, principalmente trabalha a sua, você pode desenvolver a habilidade desse espírito que você pode ajudar as outras pessoas, tá? Vendo a emoção, os pensamentos dela, entende? Então, se você tem uma habilidade, você vai ajudar muitas pessoas, tá, pessoal? Aí ele fala, infelizmente, há espírito que usa tal característica para o mal e, portanto, sofre consequências dos seus atos, como perda dessa capacidade sensível. Então, tem aqui pessoas, o espírito dela, ela veio com a sensibilidade, mas ela usa para o mal, tá, pessoal? Para interesses próprios, ela usa para o mal, não para. E aí vai sofrer as consequências, que vai perder a capacidade sensitiva. Por quê? Quando ela vai ficar usando por mal, ela vê
aí é bloqueado aquela mediunidade dessa pessoa, para que ela não use para o mal, tá? A espiritualidade, isso é uma defesa, tá? Porque uma pessoa com a mediunidade muito forte, tá, pessoal? E usando para o mal, ela vai perder. A espiritualidade, não, temos que parar, porque senão, se ela vai causar um mal muito grande, tá? Então, é parado, tá, pessoal? Aí ele fala, saiba que a mediunidade é uma faculdade natural do ser humano, que pode ser desenvolvida por todo. Então, a mediunidade, ela está na nossa consciência, é uma coisa natural do nosso espírito, tá? Todo ser humano pode desenvolver, tá? Mas tem que se dedicar para isso. Você vê que é por isso que não querem que faça o trabalho da espiritualidade. Por a Matrix, ela sabe disso, que todo mundo é médio, tem uma capacidade, ele não quer, por isso que ele mantém o engano, a energia da pessoa baixa, para ela não desenvolver a espiritualidade. E ele está ganhando aí a guerra, tá? Porque a maioria estão aí dormindo ainda, tá? Agora que a espiritualidade, Deus está despertando alguns para, como é que se diz, entrar nessa batalha espiritual, tá? Para essas pessoas despertarem as outras pessoas, tá, pessoal? Mas a vez já levou um bom tempo a gente dormindo. Então, Deus tentou levantar a espiritualidade em vários tempos aí, foram impedidos por esse príncipe das trevas que está aqui operando aí na Matrix, não permitiu. Então, teve muitos médicos que foi considerado como louco, foi parar no hospício, tá? A época mesmo lá, até que Freud e tal, ali tinha muitos médios, tá, pessoal? Tinha muitas pessoas que a espiritualidade estava levantando, mas só que ela não tinha controle emocional. E aí o que é que a Matrix fez? Ah, é louco, prende lá, tal, dá remédio lá, tal, né? Aconteceu muitas coisas aí, barbárie, com essas pessoas, mas essas pessoas tinham habilidade e talento que era para trazer para a humanidade, e a Matrix sabia disso e não deixou, tá? Levantou vários aí coisas para trazer a espiritualidade e não conseguiu ao longo desse século aí, tá, pessoal? Agora está de novo começando a operar. Mas eu tenho medo também que aconteça a mesma coisa, tá? As pessoas, por ganância, por dinheiro, você já vê aí que uma parte da espiritualidade já está se envolvendo aí com dinheiro, vai cair na cilada do inimigo, tá? Porque não está sendo uma coisa sincera, sabe? Está entrando nesse oba-oba de que é dinheiro, de que é prosperidade, e vai cair no laço do passarinho. Mais uma vez, tá? Vai acontecer o que aconteceu ao longo aí desse século, que a espiritualidade sempre está levantando gente. E se você não se prepara, as pessoas vão considerar você como um louco, tá? É isso que acontece, tá? Por isso que às vezes me chama de louco, me chama, ah, você é estranho, que não sei o quê. Daqui a pouco estão querendo me dar remédio aí, me dar uma injeção, entende? Por causa disso, pessoal, tá? Que as pessoas não querem essas pessoas diferentes aqui. Quem é que não quer? A Matrix, então, levantar pessoas aí que vai ser até médico, né? Mandar sua mãe vir pegar. Pode ser médico, a dizer, não, não, isso aí não é normal aqui como a gente vive aí. Foi assim que começou lá na, como é que se diz? Nesse século que passaram aí, tá, pessoal?
Então, foram impedidos desses médios, que eram médios, a espiritualidade estava forando, eles não entendiam, não tinham informação, a informação foi escondida, tá? Para que você não soubesse, e aí aconteceu isso, tá, pessoal? Aí ele fala, só que algumas pessoas têm mais facilidade, então, umas pessoas têm mais facilidade, possuem uma mediunidade mais ostensiva que a outra, tá? É aquele que os espíritas falam que é os médios ostensivos, é que está ali recebendo espírito, vendo espírito, trazendo mensagem, aquelas coisas, tá? Aí ele fala, contudo, não se trata de um dom exclusivo de poucos indivíduos. Então, não é um dom exclusivo. Então, pessoas que pensam porque tem uma mediunidade, se acha especial aí, não é especial, pessoal, tá? Isso é uma habilidade, você tem uma habilidade, outra pessoa tem outra habilidade, tá? É para contribuir para o bem aqui da humanidade, tá? Até esse negócio de conceito dos dons, da habilidade da pessoa, se tornou uma coisa aí entre os médios como uma coisa especial. E não é, tá? Entende, pessoal? Por quê? Por que é uma coisa especial? Porque às vezes só ele tem, né? Escondido, e as outras pessoas têm, mas não têm por causa do engano da matriz. Tá? Aí ele fala, portanto, a sensibilidade é uma faculdade, né, orgânica da nossa consciência, quando corretamente trabalhada, pode evoluir para a manifestação de uma mediunidade mais amadurecida. Então, você vai estar maduro ali, conhecendo quem é você, trabalhando as suas emoções, a sua espiritualidade, para trazer essa capacidade para benefício da humanidade, tá? Aí ele fala, a sensibilidade espiritual é concedida àqueles que se comprometem a atuar no bem e para as pessoas que almejam desenvolver para o auxílio ao próximo. Então, é para isso que serve a sensibilidade, tá, pessoal? Você está trabalhando na espiritualidade para melhorar, né? E essa vai desenvolver essa para você melhorar, para você ajudar o próximo. Não tem como, pessoal. Uma pessoa está dizendo que está na espiritualidade e não ter ajuda ao próximo, não existe isso, tá? E tem religiões assim, tá, pessoal? Eu sinto muito, porque a pregação de Cristo, todas as coisas que os discípulos trouxeram, os apóstolos, né? É para contribuir para a nossa consciência, para a nossa habilidade, para que a gente faça o bem, pessoal. Ao próximo, é para isso que é essa sensibilidade, tá? Porque se você não desenvolve essa capacidade, né? Por isso que é a minha pergunta, e por que temos que desenvolver? Porque que a gente tem que ter essa habilidade para fazer o bem ao próximo. Se você não desenvolve essa habilidade, o que é que você vai fazendo? Você pode matar ela, né? E você se tornar um sociopata, tá? Igual um psicopata de nascença. Aquele psicopata que já nasceu sem essa sensibilidade. Tá, pessoal? Então, é isso que está acontecendo. Muitas pessoas estão se tornando sociopata e estão aí. E pior que essas pessoas estão em... O príncipe desse mundo estão colocando ele nos setores de evidência, né? Setores maiores, como presidente, pessoas importantes, e que está fazendo aí a bagaceira que está fazendo, tá, pessoal? É porque o reino é dele, então ele coloca ali, tá? E Deus está querendo colocar aqueles com sensibilidade, amor,
nesse local e é impedido, tá? Essas pessoas não é fácil de estar nesse setor, para abençoar as outras pessoas, né? Aí ele fala, a manifestação de hipersensibilidade, então, é chamado de uma pessoa que tem essa sensibilidade alta, é hiper. Hiper é grande, né? Uma grande sensibilidade começa com a experiência como conhecimento, excesso, conhecimento, excesso de emoções. Então, você precisa ter conhecimento do excesso das emoções que você tem. Intuição, sentido aguçado. Você tem que, é isso que vai desenvolver. Pessoa que tem hipersensibilidade. Empatia desenvolvida. Então, empatia, a pessoa você vai sentir empatia. Então, uma pessoa que é hipersensível, né, é aquela sensibilidade aguçada, ele vai ter um conhecimento acessível das emoções, tanto dele quanto das outras pessoas. Ele sente, né? Capacidade de compreensão, então ele vai ter uma capacidade de compreensão. Conforto na solidão, então ele vai ter se uma pessoa trabalhar a sua espiritualidade, né? Porque essa solidão aqui é solitude. Ele vai estar sozinho, mas ele não vai estar se sentindo só, tá, pessoal? Igual eu aqui, fico só, a maioria sozinho aqui e não me sinto só. Você vê quando tem zoado aqui, eu fico incomodado, principalmente quando eu estou gravando aqui o meu vídeo, porque eu quero receber intuição, tá? Demonstração de sentimentais. Então vai ser uma pessoa que vai demonstrar sempre sentimentais, chora. A ver quando ela ri mesmo, sabe? Então ela vai estar sempre. Por isso que ela tem que equilibrar as energias, tá? Porque senão ela vai ficar nesse demonstração de sentimentais, né? Disposição e ajuda. É uma pessoa que está à disposição a ajudar a fazer o bem a outra pessoa, tá, pessoal? Como é que se diz? É uma pessoa que tem essa hipersensibilidade. Aí ele fala, pessoa altamente sensível pode perfeitamente conviver com a sua sensibilidade, de modo a conseguir paz e tranquilidade, sem se protegendo do estresse desnecessário e se sentindo segura e confortável com a qualidade que se torna especial com os quais pode contribuir muito para a sociedade. Portanto, elas podem adotar uma rotina de autocuidado e de desenvolvimento. Então, tem que ter, pessoal, tá? Pessoas que têm essa autossensibilidade, a gente que é espiritual, por isso que a gente tem que cuidar, tá? Não tem para onde correr, tá, pessoal? Aí ele fala, a partir de algumas sugestões. Então, a partir de algumas sugestões para você colocar em prática, tá? É sugestões, não é lei, não é coisa religiosa para você cumprir. Agora, se você não coloca em prática, você vai ter aí o que vai acontecer, tá, pessoal? Você está desequilibrado. Aí ele fala, buscar autoconhecimento, não tem como, tá? Aceitar seu jeito de ser. Então, você tem que aceitar que você é assim. Não é porque você é melhor ou pior, sabe, do que as pessoas, do que a pessoa, mas é o seu jeito de ser. Você já veio com essa sensibilidade, às vezes você despertou a consciência, você é diferente, tá? Encontre uma referência de pessoa altamente sensível. Então, encontre pessoas que é também altamente sensível. Ela vai passar experiência para você da mesma coisa que você está passando, tá? Aí ele fala, junte-se a outra pessoa como você. Então,
outra pessoa que é a mesma coisa, sensibilidade, tá? Então, até pessoas que é da espiritualidade tem a sensibilidade. Por isso que ele tem que encontrar uma pessoa do mesmo calibre, principalmente se for um cônjuge, né? Uma pessoa que você quer conviver ali junto. Porque se você se junta com uma pessoa que ele não tem essa sensibilidade, talvez ele seja um sociopata, um psicopata. Já pensou, pessoal? Qual o sofrimento de uma pessoa assim que tem a sensibilidade? Entende, pessoal? Então você tem que analisar tudo isso, tá? Não negue o seu ser, não negue a espiritualidade que você já veio com ela, tá? Aí ele fala, desacelere. Então, você tem que levar uma vida, você tem que fazer as coisas aqui, tá? Mas desacelerada, tá? Conquiste um tempo para descansar a mente. Então, conquiste um tempo para você descansar, refletir, tal. Você tem que organizar isso, tá? Aí ele fala, aprender a dizer não. Então, por isso que você tem que aprender a dizer não às pessoas, tá? Não tem nada de mal você dizer não, tá? A pessoa que tem que estar preparado para que você diga não. Porque uma pessoa que tem essas coisas, aí a pessoa chama ela para um lugar, ela não pode ir, aí não quer dizer não, a pessoa aí vai, aí tá lá sofrendo só para estar ali com as pessoas. Não pode, você tem que dizer não, eu não gosto, eu não vou nessa situação. Ah, essa pessoa é toda estranha, que não sei o quê. Então, é igual como eu já disse muito não aí, e pessoas falam porque eu sou estranho por causa disso, tá? Aí ele fala, organize a sua rotina. Então, tem uma rotina, principalmente de você, esse horário, esse dia, eu tiro para me dedicar à espiritualidade, tá? Organize aí. Liberte-se do controle, então não queira controlar as coisas, tá? A gente não tem um controle, tá, pessoal? Não queira controlar as coisas. O que mais? Pratique atividade que dá prazer. Então, pratique alguma atividade que dá prazer, música, ou então você vai fazer caminhada, vai fazer coisas que você, nossa, eu fiz isso me deixou com a energia elevada. Então, você sabe o que é, tá? Pratique isso. Aí ele fala, ser uma pessoa totalmente não significa ter mediunidade, embora a sensibilidade seja fundamental para o desenvolvimento da comunidade com outro plano espiritual, tá? Todos sensíveis, variando em grau de sensibilidade, ou seja, uns mais e outros menos. Quando ultrapassamos a percepção relativa aos cinco sentidos, nos tornamos sensitivos e temos a possibilidade de acessar planos astrais de maneira desejada, planejada e consciente. Então, é quando você tem saída do corpo, né? Projeções astrais, vê o mundo espiritual, abre a visão espiritual, tá? Então é isso, pessoal, tá? Isso acontece com as pessoas que, como é que se diz? Trabalha a espiritualidade, tá, pessoal? Ela se torna mais, ela ultrapassa os cinco sentidos e se torna um sensitivo. Sensibilidade está muito alta. E aí ela tem possibilidade de, quando ela sai para o plano astral, ela deseja, ela planeja aquilo, aquilo acontece. Aí ele fala, é importante lembrar que a sensibilidade espiritual é uma jornada pessoal e única para cada indivíduo. Cada pessoa pode ter uma experiência e percepções diferentes. É importante respeitar e honrar essa diferença. Então, por isso, pessoal,
eu não posso falar aqui. Aqui tem muitos médios aqui sensitivos, tá? Pessoas que despertaram aqui, eu conheço aqui, no meu canal tem. Por isso você não pode dizer. É a maneira como a pessoa se sente bem expressando a mediunidade, a espiritualidade dela. E quando você vai para um grupo religioso, teve muitas pessoas que estavam em grupo religioso, era sensitivo, era médio, pessoal. E foram bloqueados porque lá eles bloquearam, porque você entra num caixote, no caixote, você entra numa caixinha, tá? Você não expressa livremente a sua mediunidade e espiritualidade, pessoal. É isso que acontece quando vai para a religião. Por isso que aqui não é religião, aqui é para deixar você livre trabalhar essa mediunidade, espiritualidade e ter essa sensibilidade, tá? Aqui é para isso. Então, eu só estou trazendo isso à sua consciência. Você tem que tomar consciência disso, tá? Não, eu não vou ficar. Já fez aí, irmão? Meditação já fez? Ligando, não. Aqui da religião, tá? Religião que faz isso com vocês, tá? E vocês estão até acostumados a isso, tá? Alguém tá mandando você fazer alguma coisa. Aqui não, pessoal. Não vou mandar nada. Aqui eu tô expondo as coisas e você tome consciência. Se você tomar consciência, melhor ainda. Se não, não posso fazer nada por você, tá? Aí ele fala, por outro lado, quando a pessoa não sabe controlar esse poder, ela pode ser afetada com mais intensidade pelas energias negativas do ambiente e das outras pessoas. Então, quando você não tem um controle, que você não trabalha a espírito, vai acontecer isso, você vai ser afetado. Os espíritos vão vir e abusar. As emoções das pessoas, ambiente, você vai sentir descontrolado. Então, você pode ficar tanto descontrolado que dá ansiedade em você. Aí, o que é que você vai fazer? Vai para o médico dar remédio. Aí dá coisa, eita, ficou louco, aí dá os psicotrópicos aí para dormir. É isso que vai acontecer. Aí, quando se entrar em totalmente descontrole, que ficar louco aí, andando pela casa, aí o quê? Leva lá pro Juliano Moreira. Entende, pessoal? A responsabilidade que a gente tem. Aí ele fala, quem tem capacidade da sensibilidade, por vez se sente mais exausto. Principalmente quando tem contato com muitas pessoas. Então, é por isso que sugam a nossa energia, tá? Aqui, pessoal, a gente tá num ambiente onde é suga-suga, tá? As pessoas da nossa família ou de fora sugam a nossa energia, tá? E quem tem a sensibilidade, ele percebe que foi sugado, aí é por isso que ele se sente exausto. É isso, pessoal, tá? Então, aqui vocês estão sugando a minha energia, mas eu fico exausto aqui, mas eu estou trazendo conhecimento para vocês, tá? É um suga-suga, tá, pessoal? Eu estou sugando também outras pessoas estão me sugando. Então, é um suga-suga geral aqui, tá? Aí ele fala, essa condição ocorre porque da interação com a energia que está ao nosso redor. Ao mesmo tempo que seu corpo precisa processar energia, é possível que sua própria energia seja drenada pelo ambiente. Então, a sua própria energia vai ser drenada, tá? Tá drenando, alguém tá drenando você. Assim você fica cansado com mais rapidez. Então, é isso que acontece, pessoal. A gente que é sensitivo, tem uma mediunidade aflorada. Isso acontece, tá, pessoal? Eu sinto muito, tá? A gente que tem que fazer é cuidar, tá? Você não pode mudar todas as pessoas no mundo, tá? Isso aí é um trabalho espiritual que ele abre a consciência e não é forçado, ele não é mandando entrando em uma religião
Se a pessoa não quer, não tem como fazer, tá, pessoal? A pessoa tem que abrir entendimento e querer isso, tá? Aqui não é tipo uma religião, tá, pessoal? Aí a pergunta será que a Bíblia fala sobre essa sensibilidade, pessoal? Será que a Bíblia fala? Vamos ler. Efésios 4, versículo 19. Tendo perdido toda a sensibilidade, se entregaram à devassidão, cometendo avidez e toda espécie de pureza. Então, pessoal, o que é que aconteceu aqui com as pessoas? É o que está acontecendo hoje. Tendo perdido toda a sensibilidade, então, é uma pessoa que virou um sociopata. O que é que elas cometeram? Elas se entregaram à devassidão. Então, por que o mundo está se entregando à devassidão? É por acaso? Aconteceu assim esporadicamente? Entende agora? Cometendo com avidez toda espécie de impureza. Então, a humanidade está cometendo toda espécie de impureza, tá, pessoal? Quando a pessoa não tem, perde toda essa sensibilidade, então, ela comete. Então, por isso que a gente não tem que perder. A gente não tem que perder e ainda tem que fazer o quê? Desenvolver essa capacidade na nossa vida. É o que não está acontecendo com a maioria. Até pessoas, pessoal, que é de vários grupos religiosos, não está trabalhando a espiritualidade. Não está desenvolvendo essa capacidade dela. Aí o que é que acontece? Ela fica sem empatia, sem amor, sem ajudar o próximo. Até na igreja, pessoal. Pelo amor de Deus, pelo menos as pessoas que estavam como é que se diz, no mundo, né? Como ele diz que está no mundo, que não tem conhecimento, tudo bem. A gente entende, mais pessoas que vai. Por quê? A matriz religiosidade é feita para prender você. Por isso que muitos médicos que estavam em grupo assim de religiões, a sensibilidade, a mediunidade dele não aflorou, sabe? Bloqueou. Então, você vai para esses grupos para ser bloqueado a sua mediunidade, a sua sensibilidade. Eu sinto muito, tá? Aí ele fala, Efésios 5, 8, versículo 10. Eu sinto muito em estar falando isso aqui, mas eu tenho que falar para despertar a consciência daqueles que estão nesse processo, tá? Tem que despertar, tá, pessoal? Então, se alguém não fala, aí porque tem rabo preso, caso disso, na religião dele, então, aqui você vai ouvir, tá? Então, Efésios 5, versículo 8 até o 10. Porque outrora vós eras treva, mas agora sois luz no Senhor. Viva como um filho da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Aprenda a discernir o que é agradável ao Senhor. Então, pessoal, ele fala que aquela pessoa que despertaram, né? Tiveram uma conexão com o Senhor, com Deus, ele estava na treva, né? Todas as pessoas que não abrem a consciência estão na treva, estão na escuridão, estão sem conhecimento. Então, todas as pessoas que não despertam estão assim. Mas ele está falando para os Efésios que vocês eram as trevas, mas agora você tem luz no Senhor. Viva como filho da luz. Então, você que despertou agora, você tem que viver como filho da luz. Pois o fruto da luz, então, o fruto daquele que produz a luz, consiste em toda bondade, justiça e verdade. Tá? Você tem que ter a bondade, o amor, a empatia pelas pessoas, fazer justiça, não fazer o mal, falar a verdade, não enganar. É isso que a gente tem que fazer, pessoal. Tá? Aquele que despertou a consciência.
Você vê que até no meio religioso, principalmente evangélico, tá difícil de fazer isso aqui, pessoal. Porque não tem pessoa desperta lá, tá? Tá tipo como uma religiosidade, tá? E ele fala, aprenda a discernir. Então, esse discernimento vem dessa sensibilidade. Se você não tem a sensibilidade, você não vai discernir o que é agradável ao ser. Se você perde, vai acontecer o que aconteceu com as pessoas. Vão se entregar à impureza lá, à devassidão. Você acha que as pessoas estão fazendo o quê? Música, tipo de música aí. Eu vi uma pessoa reclamando que as músicas estão muito devassas, né? Eu vi aí um podcast, a pessoa falando. Você acha que isso é à toa, pessoal? Essas músicas que estão na rádio, a maioria toca na rádio aí, e está em mais evidência aí tocando. Você acha que isso é à toa? É? Ah, o cara fez a música lá da Rebola Bunda e fez sucesso. Você acha que ele tá fazendo à toa, pessoal? Você entende, pessoal, que existe aí um plano da Matrix e tá fazendo isso? Por quê? Ele vai levar a frequência das músicas de baixa vibração, que degrine a imagem de, principalmente da mulher, degrine a imagem da família em geral. Então é esse tipo de música que estão aí, tá, pessoal? E é a que está no sucesso, né? É a que está fazendo sucesso aí. Aí ele fala, Mateus 9,36. Vendo ele a multidão, compadeceu dela, porque estava frita, exausta, como ovelha que não tem pastor. Então, Cristo, pessoal, a multidão estava seguindo ele compadeceu daquela multidão, aonde ele transformou o pães e o peixe para alimentar aquelas pessoas que estavam seguindo ele, uma multidão. Estava como ovelha sem pastor. Cristo teve esse sentimento, se compadeceu, pessoal, porque Cristo, ele tem essa sensibilidade aflorada, tá, pessoal? Ele tem, então ele se compadeceu. Então, a sensibilidade também serve para isso, irmão, para a gente se compadecer das outras pessoas, ter empatia. Nossa, e é o que eu vi um psicólogo, ele fez a pesquisa e viu que a maioria das pessoas, a empatia está muito baixa nas pessoas, tá? Pessoas não têm mais empatia. O que é que está acontecendo? Vai virar um sociopata. Vai virar um sociopata. Entende, pessoal? É isso que vai acontecer com essas pessoas. Aí, o que é que a Bíblia fala mais? Lucas 7, versículo 11. Jesus se aproximou do cortejo fúnebre de uma viúva prestes a enterrar seu filho. Senti a dor dela e ressuscitou o jovem. Então, é isso que acontece com os médicos, tá, pessoal? Cristo era um médium, era um sensitivo. Então, ele se aproximou de um cortejo fúnebre, né, do enterro, né, de uma viúva que ia enterrar seu filho. Mas Cristo, quando se aproximou, o que é que moveu? O Espírito Santo moveu dentro dele aquela compaixão. Ele sentiu a dor da viúva. E aí, o que é que ele fez? Ele foi lá e ressuscitou. E ressuscitou o filho da viúva. Tá, pessoal? Porque o Espírito comove, pessoal. Então, é isso que acontece com aquele que é sensitivo, tá, pessoal? Ele se comove com a dor, ele sente a dor da outra pessoa. E é isso, é o que está faltando na humanidade, tá, pessoal?
Tem mãe que não quer saber nem de ninguém, não quer saber, o problema é dele, se vira, eu não quero, sabe? É o sistema que está levando as pessoas a se tornarem esse sociopata, pessoal. Tá? Não adianta, pessoal, não queira colocar a sua religiosidade, sua religião nesse sistema. O sistema está falido, eu já disse, não vai funcionar, tá, pessoal? Está falido esse sistema. Então, como é que se diz? Como é que se diz? Cristo ali, Cristo sentiu aquilo que é a dor da viúva, tá, pessoal? Porque já pensou, pessoal? Ela é viúva e perde o filho dela, filho homem, né? Que talvez até ajudasse ela na casa dela, né, pessoal? Ajudasse ela, né? Que ela é viúva. Então, Cristo sentiu tudo isso, tá? E aí o Espírito moveu e o que ele fez? Ressuscitou o jovem. Graças a Deus, né, pessoal? Aí, o que é que a Bíblia fala? Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansioso por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graça, apresente seu pedido a Deus e a paz de Deus, que exerce todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Tá, pessoal? Então, o que é que acontece aqui? A gente não pode andar ansioso, porque a gente a gente tem essa sensibilidade. Se você entrar se você entrar numa ansiedade dessa, pessoal, tá? Você sendo sensitivo, isso vai trazer um desequilíbrio tanto espiritual, emocional e até vai afetar o corpo, tá, pessoal? Não pode. Por isso que ele disse, você não ande ansioso, não tenha ansiedade. Para os cristãos, aquele que tem a sensibilidade, não pode andar com esse ansioso. Lance, como é que se diz? Mas tudo pela oração, apresente ele a Deus. Os problemas que está acontecendo, apresente, não tenha ansiedade. Para que a paz de Deus, que excede tudo, vai guardar o seu coração, porque o coração é onde tem o sentimento. E a mente de vocês em Cristo, então, a mente, porque a sua mente não pode estar confusa. Você não pode estar ansioso, tá? É isso que acontece, tá, pessoal? Aí ele fala, aquele que é João 8,47. Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Você não ouve porque você não pertence a Deus. Então, aquele que é de Deus, pessoal, ele tem que ouvir a voz de Deus. Tá? Falando a consciência dele. Essa é Deus. Deus está falando, então. É uma pessoa que vai perceber essa voz, essa intuição, Deus falando com ele. Porque quem não ouve isso não pertence a ele. Não está conectado à espiritualidade. Tá? Aí vamos ler aqui Efésios 4, 17 e até o 24. Vamos ler aqui, pessoal. Para a gente entender o contexto, tá? Eu peguei esse versículo de novo para a gente entender o contexto. Porque talvez você não entenda o contexto. Aí ele fala, Efésios 4, 17 até 24. Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não viva como o gentil que vive na inutilidade do pensamento. Olha o que ele fala no 17. Aconselhando para os irmãos não viver como o gentil vive na utilidade do pensamento. O quê? Só pensando bobagem aí, tá?
Aí ele fala, 18, eles estão obscurecidos no entendimento de Deus e separados da vida de Deus por causa da ignorância que estão devido ao endurecimento dos corações. Então, essas pessoas, pessoal, estão nessa ignorância. Ele não passa para a luz porque eles estão endurecendo o coração. E é o que eu não quero que aconteça aqui com as pessoas que estão no meu canal, pessoal. Mas às vezes tem pessoas aqui no meu canal que estão endurecendo o coração. Para que você está fazendo isso? Eu pergunto, para que, pessoal? Tá? É para virar um sociopata? Para você não ter a sensibilidade, não trabalhar a espiritualidade? É para isso? Tá? Aí, versículo 19. Tendo perdido toda a sensibilidade, então, perdeu toda a sensibilidade. Eles se entregaram à depravação, cometeram avidez, toda espécie de impureza. Versículo 20. Todavia não foi isso que você aprender em Cristo. Então, não é isso que a gente aprende com Cristo, tá? 21. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Você tem que se despir. Se você despertou, pessoal, você tem que despir desse velho homem. Não pode mais. Porque você tem que trabalhar as energias boas. Tá? Colocar a energia do novo homem, tá? Aí ele fala, 23, serem renovados no modo de pensar, 24, e revestido novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, proveniente da verdade. Então, é para isso que a gente despertou, para a gente ser renovado do novo pensar. Então, se você pensava bagaceiro, então você vai ter que pensar nas coisas da espiritual. E revertido para que você seja criado. Quando você ir trabalhando, você vai sendo criado um homem semelhante à justiça, vai praticar a justiça, santidade proveniente da verdade. Então, não pode haver mentira, não pode haver engano. Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas está escrito na Bíblia, não sei por que principalmente os evangélicos não entendem isso, porque deve estar passando de outra forma esse versículo. Você vê que é bem claro, né? É bem claro, as pessoas perderem, até pessoas de igreja estão perdendo a sensibilidade, pessoal. Como é que pode isso, pessoal? Tá? Aí, João 10:27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço, e ela me segue. Então, Cristo, aquele que é a ovelha que está em conexão, ele conhece a voz de Cristo, tá? Da espiritualidade. E ele segue a Cristo, e Cristo conhece ele. Então, não adianta você estar aí como religioso, Cristo conhece quem é dele, tá? Não adianta, tá? E aquele que é verdadeiramente conhece quem é Cristo. Não vai enganar. Aí, Romanos 12, versículo 13. Compartilhe o que você tem ao santo, a sua necessidade. Pratique hospitalidade. Então, você seja generoso. Tenha essa generosidade. Pratique a hospitalidade. Tenha empatia com as outras pessoas, tá? Filipenses 2, versículo 4. Cada um cuide não somente do seu interesse, mas também do interesse do outro. Então, por isso que você tem que sentir o que o outro está sentindo, pessoal. É isso que tá, a sensibilidade está matando essa sensibilidade até no meio que se diz evangélico. Não é possível a Bíblia estar
está ensinando coisas aqui. Olha quanto versículo, pessoal. Romanos 15:1. Nós que somos fortes devemos suportar a fraqueza do fraco e não agradar nós mesmos. Então, temos que suportar. Você tem que sentir a fraqueza até do outro e suportar o outro. Você entende, pessoal? É uma pessoa que tem sensibilidade. Tem que sentir. É um caminho do sentir, pessoal, da espiritualidade. Aí ele fala, 1 João 3,17. Se alguém tiver recurso e vendo o seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer o amor de Deus? Então, se você não tem mais, como é que não se comove com a dificuldade do outro irmão, a pessoa está perdendo a sensibilidade, pessoal. É isso que está acontecendo aí, tá? Isso está até no meio religioso, tá, pessoal? Que não deveria estar, mas está também. Porque o sociopata está até no meio religioso. Sinto muito, tá? Aí, quer que abrir? Provérbio 19, versículo 17. Quem trata bem ao pobre, empresta ao Senhor e ele recompensará. Então, que você trata bem, com empatia, atende as pessoas. Você vê aí, pessoal, o atendimento ao público, principalmente o SUS, onde os pobres usam. Você vê como é o tratamento aí. Ontem eu estava vendo um vídeo que a pessoa na emergência sentindo dor lá, né? E as pessoas assim, ó, indiferente, ó, os médicos, os enfermeiros. Como é, pessoal? Pessoal, a pessoa está sentindo uma dor, você não se comove em ajudar a pessoa? Nesse meio aí da, de, da saúde aí, pessoal, o quanto tem de sociopata aí? Como pode isso, pessoal? Uma pessoa sentindo dor aqui, tá, eu não vou ajudar ali, pessoal. É o que acontece. Eu tava vendo, eu digo, nossa, pai, como é que deixa a pessoa sofrendo assim? E pior que a pessoa já tava lá no hospital, tá? Uma pessoa cai na rua, também você não vai lá. Como é que pode isso, pessoal? Nossa, eu vi assim, eu vi vídeo assim. O pessoal caía na rua, a pessoa nem ligava. As pessoas lá, as pessoas passando fome, as pessoas nem ligam mais, pessoal. Pela a sensibilidade que já perdeu. Ela acha aquilo normal ali. É isso que está acontecendo, tá, pessoal? Na nossa humanidade maravilhosa que a gente tem, tá? Aí, Atos 4, versículo 34. Não havia nenhum necessitado entre ele, porque o que possuía terra ou casa, vendendo, trazia os valores correspondentes e depositava ao pé dos apóstolos, que distribuía, né? Então, você vê o espírito que estava ali. Também foi a Matrix lá, entrou e dissipou lá muitos irmãos lá, e aí os irmãos se espalharam. Porque os irmãos se juntaram ali, e cada um que possuía a terra ali vendia e trazia ali, vivia ali em comunidade. Então, o que é a Matrix lá naquele começo da igreja? Não, 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 isso aqui não. Começaram a atacar, então os cristãos se espalharam pelo mundo aí, tá? Entende, pessoal? Sorte que a palavra foi levada para o mundo, mas espalhou aquele grupo forte que vinha crescendo com aquele espírito, tá? Era um espírito que estava ali, porque não havia nenhum necessitado. Então, agora, quantos há necessitado só no Brasil? Entende? Entende, pessoal? A Matrix não quis, então derrubou aquilo ali, aquele espírito da igreja. Até a religiosidade que tem hoje ainda tem necessitado até dentro do próprio grupo religioso.
É isso, pessoal. Aí ele fala, Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Então, é o fruto que o espiritualista lá falou. Você tem que dar o fruto, né? Então, são esse fruto aqui. É o fruto do Espírito. Então, se você tem que estar conectado com o Espírito. Então, tem que haver uma conexão com a espiritualidade. Senão, não funciona. Você não vai ter, não vai desenvolver essa capacidade de amar, de cuidar do próximo, de fazer bem ao próximo. Você não vai. Você vai fazer o que a maioria está fazendo. Até os religiosos estão fazendo. Enganando, mentindo ao próximo, tirando dinheiro do próximo, enganando ao próximo. É isso que eles vão, é isso que estão fazendo. É contrário o que Cristo quer que faça. Tá? Eu sinto muito, tá, pessoal? Aí, Romanos 5, versículo 5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nosso coração pelo Espírito Santo que ele nos concedeu. Então, esse amor, pessoal, foi derramado a gente nos nossos corações, né? Que é na nossa alma, no nosso ser, pelo Espírito Santo. Então, esse amor de Deus que a gente vai ser derramado quando a gente entrar em conexão com esse Espírito. Espírito Santo, a espiritualidade, a gente se envolver. Aí a gente vai ter condição de colocar essa sensibilidade a favor da humanidade e a seu favor, né? Você vai sentir paz, alegria. É o fruto do Espírito. Tá, pessoal? Eu sinto muito, tá? Em estar falando essas coisas, mas eu tenho que falar porque eu vejo espiritualista, vejo alguns não estão falando sobre isso, tá, pessoal? E o quanto de sociopata tem por aí, em cada setor aí, todos os setores da humanidade, até no meio religioso, tem um sociopata aí. Porque o sociopata é aquele que, pela sociabilidade dele, ele se tornou. Ele perdeu toda a sensibilidade, como diz lá em Efésios. Mas o psicopata, ele já nasceu sem a sensibilidade. Tá? É diferente, mas é também que está aí no nosso meio também vivendo, tá, pessoal? Eu sinto muito, tá? Eu espero que a gente não se torne um sociopata, não se torne um demônio, um diabo aqui. A gente se torne, desenvolva essa sensibilidade, né? Tem essa sensibilidade para ajudar tanto a nós como as outras pessoas, tá, pessoal? Agradecer a você, pessoal, por mais um vídeo, né? Acabamos, graças a Deus. Com zoado e tudo, mas acabamos. Espero que vocês compreendam, pessoal. Se você despertou, principalmente aqui no meu canal, a sua consciência, tem que trabalhar, pessoal. É responsabilidade da nossa consciência, tá? Eu não vou aqui ligar para você, obrigar você. Você tem que fazer isso. Não, isso é responsabilidade de você tomar consciência, tá? Espero que vocês entendam isso, pessoal. Agradecer por mais visualização que você deu no último vídeo. Obrigado. Agradecer a espiritualidade por estar nos ajudando. E até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir, tá? Tchau!